Bom dia, Brasil. Tudo bem com vocês? Oitavo ano. Pessoal, vamos lá. Hoje, na aula de hoje, de História, eu vou dar a devolutiva da prova, como eu sempre faço, lá na sala presencial, né? Mostro a nota individual para cada um. No caso, eu não vou fazer isso hoje. E dou a devolutiva, né? Ver os pontos que a gente errou, né? Qual foi a parte mais difícil, se teve alguma dificuldade e tal. Eu queria parabenizar vocês, né? Porque a prova de vocês estava excelente, tanto de História quanto de Geografia. Como sempre, vocês é uma sala que eu fico muito feliz. É uma sala que me dá orgulho, tá? A prova foi tranquila, eu falei que ia ser. E vocês sempre mandaram bem. Então vamos lá. A primeira questão vai falar: o iluminismo foi considerado a Era das Trevas? Falso, gente. A Era das Trevas era o feudalismo, né? Era a época da Inquisição, que a igreja comandava, né? Levava as pessoas para a fogueira. O iluminismo foi a época da luz, né? Iluminar as pessoas, a cabeça das pessoas, que as pessoas tinham o direito de pensar, né? Que nem tudo tinha uma explicação religiosa, tá? A próxima questão vai falar sobre: o antigo regime impedia o desenvolvimento do progresso, limitando a liberdade de pensamento e a expressão da racionalidade? Verdadeiro. O antigo regime ainda era o resquício, né, do feudalismo, né, aquele que vigorou na França, né, ainda no século XV e entre o século XVIII. A próxima questão também tem a ver com o antigo regime. Pedia para se citar duas características do antigo regime. E aí vocês poderiam ter, né, na apostila lá tinha, poderia colocar sobre que era um governo centralizado, né, um governo absolutista, né, ou seja, que tinha uma figura que tem que ser um poder central, quem era? O rei, né, ou então que tinha a divisão da sociedade em setores, né, que era, lembra do feudalismo? Clero, nobreza e a burguesia. Ou também poderia colocar que tinha a questão da política mercantilista, né? Baseada naquela acumulação dos metais, né? E na constante intervenção que tinha estatal no mercado, no comércio. Belezinha? Uma questão bem tranquila também, que eu levei bastante em consideração o raciocínio lógico de vocês, tá? A próxima perguntava: Isaac Newton ficou conhecido por defender métodos empíricos das investigações? Falso, tá? O Isaac Newton ele foi um cientista que contribuiu para a criação das leis da física, tá? Consideradas universais, que determinavam as características de movimento dos corpos terrestres e celestes, tá? Quem ficou conhecido por defender, né, esses métodos aí empíricos foi o Francis Bacon. O que eram os métodos empíricos? Ele começou a dizer que assim, a gente tinha que provar, né? A gente só tinha que provar se era verdade aquela hipótese, se ela fosse comprovada através da experiência, através ali do meio científico, né? Tranquilo até então? A próxima era qual foi, né, a proposta de Montesquieu? Qual era a proposta? A proposta do Montesquieu foi da criação, né, dos três poderes, né, para poder ajudar a melhor governar, ter uma organização do governo mais funcional, tá bom? A próxima questão também vai ter a ver com os três poderes. Quais são os três poderes? Aí aqui teve bastante gente que colocou um, ou então colocou só o significado de um. Aí teve gente que colocou os três, mas não colocou o que significava. Mas eu levei em consideração mesmo assim, tá? Eu dei nota valendo mesmo assim. Quais são os três poderes? Explique ao menos um deles. Não precisava ter explicado os três, mas também poderia ter colocado. Então lá tem o poder executivo, que é aquele que executa as leis. Teve gente que acabou invertendo, tá? Colocando o que era executivo, por exemplo, no legislativo. Mas também não tem problema, tá? Fica tranquilo que tá tudo certo. Então, o poder executivo é aquele que executa as leis, né? Colocando elas na prática. O legislativo vai ser aquele que elabora, que vota, que aprova as leis. E o judiciário é aquele que julga, né, as pessoas ou as instituições que não cumprem as leis que foi criada pelo legislativo ou pelo executivo. A próxima questão era: a Igreja Católica foi responsabilizada por propagar ideias sem comprovação científica, rejeitando contestações e reprimindo com violência seus opositores? Com certeza, lembra? A Igreja Católica ficou revoltada, porque tudo que aí começou a ciência começou a comprovar,
né, que era mentira aquilo que eles falavam, que nem tudo era um castigo de Deus, que nem tudo era porque era pecado. Então, né, ela foi responsabilizada sim por propagar ideias sem comprovações científicas. Elas falavam alguma coisa e não tinha base para provar aquilo, apenas a fé, ok? A próxima questão ia falar: explique de maneira sucinta, ou seja, bem curta, a relação do iluminismo, né, com a religião, né? Então, qual que era essa relação, né? O pessoal começou o iluminismo veio para questionar, né? Para os dogmas da igreja, né? E aí começou toda essa revolução, essa mudança. O iluminismo veio mostrar, né, que o ser humano ele tinha a liberdade de tentar entender aquilo sem ter que falar amém para tudo, né? Sem ter que acreditar somente naquilo que a fé falava. Ah, você vai ser castigado porque você não pagou imposto, entendeu? Ou então, porque não choveu, você vai ter uma colheita. Né? Não choveu porque aconteceu algum problema físico, alguma coisa, né? Ou então você teve uma má colheita, não é nem porque não choveu, porque talvez aquela terra que você está plantando não é boa o suficiente para plantar mandioca, tá? E você quis plantar mandioca. Enfim, era uma relação bem tranquila que vocês tinham que fazer aí. Estava na página 296 também da apostila, que, né, dizendo, né, que os iluministas eram contrários à perseguição, né, que eles defendiam a liberdade de expressão, de opinião, ok? A próxima vai perguntar o que foi então a Revolução Industrial, né, que a gente viu lá na Inglaterra, tá? Aí você poderia ter colocado que a Revolução Industrial, né, ela foi um processo, né, no modo de produção passou a ocorrer com o uso de máquinas, motores, foi a revolução das indústrias, né, foi a questão de que deixou de ser uma produção de manufatura, passou a ser uma produção mais especializada, a criação da máquina a vapor, enfim, tinha muita coisa também que poderia ter abordado sobre a revolução industrial, mas que boa parte da sala atingiu essa questão. Foi legal, foi bacana. E eu coloquei por último que era a manufatura, que era aquele sistema de produção, né, que existia a divisão do trabalho, né, sendo cada trabalhador ele ficava responsável por uma determinada parte, né, da produção. Então perdia-se o domínio, né, sobre todas as etapas da produtividade como era antigamente, tá? Ok? E é isso. Eu acho que todo mundo foi muito bem. Que eu me lembre, ninguém ficou de nota vermelha, todo mundo foi bem, tá? E qualquer dúvida que vocês tenham ainda, pode me mandar pelo ClassApp. Por hoje é só essa correção mesmo, essa devolutiva da prova. E na próxima aula de História eu vou entrar no módulo 2 e na próxima aula de Geografia eu vou fazer a correção da prova também, a devolutiva. Depois a gente entra no módulo 2. Beleza, pessoal? É isso aí. Espero que estejam bem. Estou com saudades. Estou muito feliz por vocês, pela prova. E até mais. Vocês me orgulham. Beijos, abraço. Até mais.